Olá meninas, aqui a gente cuida do nosso corpo de uma maneira diferente. Então seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Para quem não me conhece, eu me chamo Priscila Caldas, sou enfermeira, acupunturista, especialista em saúde da mulher, endometriose e infertilidade. E eu sempre estou trazendo vídeos aqui no YouTube falando sobre essa temática de saúde da mulher, de medicina chinesa, ginecologia natural, o que a gente pode fazer quando aparecem doenças ou obstáculos na nossa saúde. Mas o vídeo de hoje é um pouquinho diferente. Na verdade, eu fiz uma enquete lá no Instagram. Se você ainda não me segue, segue lá, @PriscilaCaldas_. Vai estar escrito aqui na descrição. E nessa enquete eu coloquei que voltaria a gravar vídeos para o YouTube. E quais os vídeos que as meninas de lá queriam ver primeiro. E a maioria pediu para eu falar sobre metas, sobre criação de metas, já que a gente já está no final de 2025. Então o vídeo de hoje vai ser sobre como eu crio as minhas metas e eu dando algumas dicas aí para vocês também criarem as de vocês, tá? Então vamos lá. Quando a gente fala de criação de metas, é algo que muitas pessoas não sabem fazer. Eu também não sabia fazer. E com o tempo, com alguns cursos de autoconhecimento, de processos, enfim, eu fui aprendendo a criar metas. Hoje eu participo de uma comunidade, já tem uns 2 anos, que é uma comunidade de autodesenvolvimento para mulheres. E lá a gente aprende muito a criar metas, né? E alcançar, acompanhar essas metas. E, gente, meta é uma coisa que muitas vezes a gente cria uma frustração de não ter alcançado, mas isso é comum. Então, a gente precisa colocar na nossa mente que hoje, né? Vamos começar hoje a criar as metas para 2026, mas pode ser que daqui a 6 meses, quando você for rever essas metas, algumas não façam mais sentido, ou algumas vocês vejam que não vão alcançar no ano e tá tudo bem. E é por isso que, já adiantando, meta é uma coisa para você fazer agora, antes do final do ano, mas ir revisando conforme for passando o próximo ano, não somente no final do ano, né, para gerar menos frustrações e a gente conseguir ter tempo também de recalcular a rota. Esse vídeo é para ser rápido e prático para você. De uma maneira bem simples, como que eu hoje traço as minhas metas e vou acompanhando elas. Já tem uns 2, 3 anos que eu faço em conjunto com o meu marido. Então, se você é casada ou se você mora junto com o seu companheiro, eu sugiro que vocês façam metas em conjunto, até para alinhar essas metas, né? Muitas vezes uma mulher faz uma meta e o homem está pensando em outra coisa, e essas questões de desalinhamento não são boas para vocês alcançarem as metas. É claro que cada um tem uma meta individual, mas que essas metas precisam conversar. Então, a minha primeira dica é: se você tem um companheiro, faça essas metas com o seu companheiro, tá? Nos últimos anos, eu tenho dividido essas minhas metas em 5 grandes áreas da minha vida. Tá? Então, a primeira delas é a área pessoal, a área profissional, saúde, lazer e relacionamentos familiares e de amigos, tá? E a partir disso, eu traço metas no ano para cada uma delas. É claro que você pode incluir outras áreas, tá? Mas, ultimamente, eu tenho utilizado essas 5 e a partir disso eu crio uma meta principal para cada uma delas, né? Então, vamos destrinchar um pouquinho mais sobre isso. Então eu tenho 5 grandes áreas da minha vida onde eu quero melhorar em 2026, alcançar alguma coisa. Então a gente vai destrinchando agora em pequenas metas, tá? Então, por exemplo, na minha área profissional, que muitas vezes é uma dúvida das meninas. Então, na minha área profissional, eu quero alcançar X de faturamento dentro do meu consultório. Para isso, o que eu preciso fazer? Então, eu tenho uma grande meta que é alcançar X faturamento ou alcançar X clientes para quem trabalha de forma autônoma, ou você que é o servidor ou o CLT, eu quero alcançar cargo tal. Ok, o que eu preciso fazer para chegar nesse cargo? Destrincha isso em pequenas metas. Então, para eu alcançar X pacientes, eu preciso me dedicar mais às redes sociais. Então, quantos vídeos eu preciso postar? Quantos vídeos aqui no YouTube eu preciso colocar? Vou usar recursos de tráfego pago? Vou pagar alguém para poder fazer anúncios para mim? Então, tudo isso é destrinchado dentro dessa meta para que você alcance essa meta. Então, ela precisa ser alcançável. Existe até um tipo de processo para você fazer dentro das metas que se chama SMART, tá? Depois vocês pesquisem. Eu vou colocar até aqui no link do YouTube
o processo para você definir essas metas, que é muito mais fácil. Então você precisa ter clareza, ele precisa ser específico, precisa ter um tempo, né, para você alcançar essa meta. Ela precisa ser uma meta alcançável. Então tudo isso é importante para você não criar metas mirabolantes também, ou metas que você sabe que vai cumprir. Então você precisa alcançar uma meta, você precisa colocar uma meta desafiadora, mas que você sabe que é possível com o trabalho alcançá-la. Vamos aqui para um outro exemplo que está relacionado à saúde, que pode ser mais fácil para vocês entenderem também, tá? Que é um grande desafio. Então o que eu vejo muito em relação à saúde são metas de emagrecimento ou de mudança do estilo de vida. E muitas vezes a pessoa coloca assim, quero melhorar meu estilo de vida. Ok, mas como você quer melhorar? Você quer emagrecer? Você quer desinflamar? E aí, vamos lá, um exemplo. Quero, uma mulher com endometriose, quero melhorar a minha qualidade de vida, diminuir as minhas dores, trabalhar minha fertilidade. Ok, isso envolve melhorar a minha saúde. Como que eu posso fazer isso? Então a minha grande meta é melhorar meu estilo de vida, minha saúde em 2026. O que eu quero alcançar? Diminuir as minhas dores, melhorar a minha qualidade de vida, melhorar a minha fertilidade. Como que eu posso alcançar isso? E aí você vai destrinchando. Então, comer quase nada de açúcar, diminuir industrializados, começar a praticar atividade física. E aí, quantas vezes na semana? Vamos começar com uma meta pequena, então, 3 vezes na semana. Ok, um treino aí de 45 minutos, tudo bem? Isso pode aumentar? Sim, mas também coloque metas que você vai alcançar, né? Não adianta uma pessoa sedentária falar que vai treinar 6, 7 vezes na semana, porque é muito difícil. Não é impossível, mas é muito difícil manter essa constância. Então, trabalhando dessa forma, fica muito mais fácil de você manter essa meta conforme for passando o tempo. Uma outra coisa que eu acho importante quando a gente define as metas do ano é visualizar essas metas. Então, geralmente, as pessoas colocam na agenda delas e esquecem. E só vão procurar essa agenda no final do ano. Isso é um grande erro, porque a gente precisa, sim, quando a gente fala de neuropsicologia, neurociência ou mentalidade, a gente precisa sim estar visualizando essas metas. Então o ideal é que você coloque essas metas em um lugar que você visualize todos os dias. Então, por exemplo, lá em casa a gente tem um quadro chamado Flip Chart. Então a gente definiu as metas, colocou elas em colorido para chamar a atenção e colocou nesse Flip Chart. Então vira e mexe, eu viro a página desse Flip Chart e fico vendo essas metas o tempo inteiro. Outra coisa que pode funcionar para vocês, é uma coisa que eu tenho aplicado nesses últimos 2 anos ou 1 ano, é fazer montagens com fotos daquilo que eu quero alcançar. Então, se eu quero praticar um esporte, eu vou botar uma foto daquele esporte, ou na minha agenda, ou num quadro de visualizações, ou mesmo na tela do celular. Esse ano já fiz isso, eu coloquei algumas metas que eu quero para 2026 e fiz uma montagenzinha de 6 fotos ali, 5 fotos, que estão relacionadas a essas metas. Então todos os dias eu abro o celular, na tela do celular estão essas metas, me lembrando os motivos que me fazem ter as causas que vão me levar para essas metas. Então essa visualização é muito importante. Outra coisa é caso você não saiba quais as metas você quer alcançar, um recurso muito interessante é utilizar a Roda da Vida. Não sei se vocês já ouviram falar, mas a Roda da Vida é uma estratégia de desenvolvimento pessoal, onde você pode examinar como que está a sua vida, né? Às vezes a gente não tem esse autoconhecimento, a gente acha que tá tudo bem, mas não tá. Então, essa Roda da Vida, ela é dividida em várias áreas da nossa vida, até mais áreas do que essas que eu falei de criação de meta. E aí você vai dando uma nota de 0 a 10 para cada uma dessas suas áreas. Você vai preenchendo ali a Roda da Vida. Inclusive, eu vou deixar aqui um link também de como você pode preencher essa Roda da Vida e um link da Roda da Vida, caso você queira usar essa estratégia. Então você vai preenchendo cada área da sua vida e você vai tendo um diagnóstico, vamos dizer assim, de como que está essas áreas. Então pode ser que as finanças não estejam tão bem, ou a saúde não esteja tão bem, ou seus relacionamentos interpessoais não estejam tão bem.
E aí, a partir disso, você vai criar metas para melhorar essas áreas que estão em deficiência. É uma estratégia que pode ser utilizada também, eu já utilizei em alguns anos, porém eu acho que ficam muitas metas. Então, eu acho interessante fazer isso para um diagnóstico, mas começar a colocar poucas metas para você alcançar é interessante também. Então vejam quais as grandes áreas que vocês querem atuar em 2026 e coloque uma meta que seja alcançável, coloque tempo para alcançá-la e vai destrinchando o que você precisa fazer, quais as causas que você precisa exercer para chegar nessa grande meta. Para finalizar, veja essas metas constantemente, revise elas. Então, de 3 em 3 meses, revise essas metas, vê se faz sentido ainda, se não faz sentido, se você mudou, se você desistiu, ou o que você precisa recalcular, porque a rotina realmente acaba engolindo a gente. Então, se a gente não olhar para isso novamente, aquilo acaba indo para o esquecimento. Então, revisar essas metas de 3 em 3 meses é muito importante para você recalcular a rota e conseguir remanejar ali o que você pode mudar para alcançar a meta, ou então trocar a sua meta e tá tudo bem. Então, é isso. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você tem alguma dúvida ainda sobre como criar metas, coloca aqui nos comentários que eu vou tentar te ajudar. E eu espero e desejo que 2026 seja um ano lindo, cheio de saúde, de conquistas e realizações para você.